Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 7 de outubro de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Os Mensageiros, obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz. Nós vamos hoje iniciar a questão 20, titulado Defesas contra o Mal. Vou solicitar para o nosso amigo Wesley fazer a nossa prece de gratidão e logo depois a nossa irmã Aramita irá fazer a nossa recapitulação do nosso último capítulo 19. Querido Pai, mais uma vez obrigado. Obrigado por estarmos aqui, neste banquete de luz e de ensinamentos, onde aprendemos como é a vida no mundo espiritual, que não é tão diferente da nossa. Que dependendo daquilo que fazemos aqui, reflete lá. Onde queremos estar no momento do nosso desencarne? O que estaremos fazendo? O que faremos quando estivermos lá, que voltarmos para a pátria amada? Escolhemos ainda permanecer nos umbrais da vida terrena e da vida espiritual? Ou nas colônias, auxiliando, trabalhando, nos esforçando para sermos espíritos melhores do que já fomos um dia? Que possamos, Senhor, ter a fé ativa e raciocinada, ter a boa vontade para prosseguir o caminho reto. Peço, Senhor, o auxílio, porque sei que ainda somos espíritos muito inferiores, que possamos desanimar, que podemos querer desistir, mas que o Senhor, como nosso Pai, e como sempre, não nos abandona, nos dê força. Peço-te encarecidamente. Fique conosco, Pai, hoje e sempre. Que assim seja. Gente boa do canal. Aqui em Manaus, quando chove muito forte, a gente diz que cai o maior toró. E aí cada um fica na sua casa. Então lá no mundo espiritual vai cair o maior toró, só que é de magnética, chuva magnética, é raio para tudo quanto é lado. Eles não vão poder seguir viagem, Aniceto, Vicente e André Luiz. Então estão presos no castelo por essa noite e sabe, espírito do bem não fica parado, já pediram trabalho. E no nosso último estudo a tia explicou, junto com o Alfredo, o tal do sopro curador. E a tia também já deu o recado, nada de fazer isso aqui, não temos condições para isso. E depois do sopro curador, a Ismalha chegou e chamou o pessoal que já estava para a hora de começar as tarefas, e os rapazes foram destinados ao trabalho de assistência e oração. Pararam de fazer as perguntas, que estava na hora do serviço, e seguiram. E agora vai começar o serviço. Vamos lá, que Jesus nos conduza. Capítulo 20, titulado Defesas contra o Mal. Temos aqui a voz dos meninos, o Wesley e do nosso querido Tarcísio, nosso querido Wesley também, nos ajudando na leitura. Descemos as escadarias e tudo isso está acontecendo dentro do castelo, que é coordenado pelo senhor Alfredo, tá bom? Alfredo Ismalha. Descemos as escadarias e em frente dos muros altos pude observar a extensão das defesas do soberbo edifício. Aquela construção grandiosa era muito mais importante que a de qualquer castelo antigo, transformado em fortaleza. E olha, isso aqui é na crosta aqui da terra, esse castelo que ele está descrevendo para a gente, tá bom? Novamente no exterior, podia detalhar a visão panorâmica com mais exatidão. Reconhecia agora
que entráramos por um baluarte, né, um ângulo avançado, identificando a imponência da construção majestosa. Apresentavam-se-me as linhas gerais com nitidez. Porque lembra quando eles chegaram, eles conseguiram ver isso tudo? Não, estava muito escuro, não deu. Impressionavam-me, sobretudo, as fortificações. Ou seja, eram muros enormes, num ato de proteção tamanha. Via a torre de mensagem, consagrada, por certo, ao serviço de resistência. O baluarte agudo, elevando-se acima dos fossos, ou seja, dessa vala profunda, que deixavam transbordar a água corrente. A torre de vigia, esbelta e alterosa. Observei o caminho da ronda. A cisterna, que é aquele reservatório ali de água, as seteiras, né, que são frestas estreitas abertas na muralha. Olha só. As seteiras e em seguida as paliçada, fileira de estaca, tá bom? As paliçadas e barbacãs, gente, ponte de acesso. Então ela era muito protegida mesmo. Tinha esse rio, tinha a ponte, tinha as estacas e barbacãs, refletindo na complexidade de todo aquele aparelhamento defensivo. E as armas? Tinha arma no mundo espiritual. Identificava-lhes a presença na maquinaria instalada ao longo dos muros, copiando os pequenos canhões conhecidos na terra, parecido. Então, além dessas estacas, além desse rio, além dessa muralha, tinha armas. Ele diz assim, semelhante aos canhões. Isso no mundo espiritual. Para defesa, né? Defesa. Entretanto, vi com emoção, no cume da torre de vigia, a enorme bandeira de paz, muito alva, tremulando ao vento como um largo penacho, né? Como se fosse um conjunto de penas, né? De neve. Então, apesar de todas aquelas armas, embaixo tinha aquela bandeira branca lá em cima, simbolizando a paz. O administrador, quem é o administrador? Alfredo. Percebeu a estranheza que se apossara de Vicente e de mim, porque até agora ele não tinha visto isso, né? Essa verdadeira fortaleza com armas e tudo no mundo espiritual. Vamos ver o que disse o seu Alfredo. Disse Alfredo, detendo-se para explicar. Já sei a impressão que a nossa defesa lhes causa. Fixando-nos com um olhar muito lúcido, continuou o seu Alfredo. Naturalmente, não imaginavam necessárias tantas fortificações. Conforme veem, nossa bandeira é de concórdia e harmonia. No entanto, é imprescindível considerar que estamos em serviço que precisaremos defender, em qualquer circunstância. Enquanto não imperar a lei universal do amor, é indispensável persevere o reinado da justiça. Nosso posto está colocado aqui, igualmente, como ovelha em meio de lobos. E embora não nos caiba efetuar o extermínio das feras, necessitamos defender a obra do bem contra os assaltos indébitos. As organizações dos nossos irmãos consagrados ao mal são vastíssimas. Não admitam a hipótese de serem, todos eles, ignorantes ou inconscientes. A maioria se constitui de perversos e criminosos. São entidades verdadeiramente diabólicas. Não tenham disso qualquer dúvida. Olha, quanta lição nesse parágrafo, né? A condição. Aí você diz assim, mas no mundo espiritual, arma? Aonde que eles estão, gente? E a crosta é aonde? Em Júpiter? Na Terra. Então aqui, põe os nossos policiais na rua sem arma. Veja o que vai acontecer com eles. Eu tenho um policial dentro de casa, meu irmão. Então é necessidade ainda. Olha só o que ele diz aqui, vamos comigo.
naturalmente não imaginavam necessárias tantas fortificações, né? Nossa, mas para que esse prédio enorme, essas estacas, essa água, essa ponte? A gente bem conhece esses filmes, né? Aquela ponte que desce, que sobe como proteção, né? Conforme vê, nossa bandeira é de concordância e harmonia. Eles, apesar de todas as armas que estão usando, eles querem a guerra ou a paz? A paz. No entanto, é imprescindível considerar que estamos em serviço que precisaremos defender. Se esses espíritos trevosos invadirem o castelo, o que eles terão que fazer? Defender. E eles podem invadir? Podem. Gente, eles não estão lidando com espírito bonzinho, não. É perverso mesmo. E aqui na Terra não é diferente. Às vezes tem espíritos perversos encarnados que, além de assaltar, estupra, rasga, corta, fere, fura o olho, mata. Isso são espíritos o quê? Perverso. Então, conforme vê, nossa bandeira é de concórdia e harmonia. No entanto, é imprescindível considerar que estamos em serviço que precisaremos defender. Em qualquer circunstância vamos ter que defender. Porque quantos enfermos não estão lá dentro do castelo sendo tratados? Se esses espíritos trevosos adentrarem, acaba tudo lá dentro. Aí tem a fala dele aqui, né? Até quando vai ser necessário? Enquanto não imperar a lei universal do amor, é indispensável algo que é dispensável? É indispensável, não tem como dispensar, gente. Nesse momento, não tem. É indispensável, persevere o reinado da justiça. E justiça é isso, é se defender. Nosso posto está colocado aqui igualmente como o quê? Ovelha, o posto é uma ovelha em meio de lobos. Fecha aspas. E que ele colocou de uma forma figurada, mas é isso. Ovelha no meio de lobo, o que os lobos vão fazer? Olá, ovelhinha querida, sente aqui ao meu lado, vamos comer junto? O que o lobo faz? Ele estraçalha. Nosso posto está colocado aqui igualmente como ovelha em meio de lobos. E, embora não nos caiba efetuar o extermínio das feras, ninguém está aqui para fazer isso, necessitamos defender a obra do bem contra os assaltos que são o quê? Indébitos. Por acaso eles têm direito de? As organizações dos nossos irmãos consagrados ao mal são vastíssimas. É pouco? É muito grande. Vastíssimo. O Arlen ficou tão horrorizado que ele colocou vastíssimo, porque são realmente. E principalmente nesse momento aqui na Terra, porque o livro é de que ano? 30 e quanto, Aramita? 40 e quanto, Aramita? 44. 44. Nós estamos agora, gente, em 2022. Nós estamos falando de 80 anos. Essa galera está toda na Terra. Está toda na Terra. É isso que a gente tem que entender. Por isso que a arte se perdeu, a educação se perdeu. Por isso que a gente vê tudo isso no mundo. Eu estava até brincando com a galinha, que às vezes eu fui mandar uma propaganda de um desfile, desfile de moda, uma lama. Aí eu disse, olha, desfile de moda muito bravo. Mas se você for ver, é assim, aterrorizante. E aquilo assim, alguém planejou aquilo ali, alguém arquitetou aquilo ali, aí mostra o que está na memória dela, né? Só pra... É verdade. A nossa Narumi está trazendo aqui pra gente, pro grupo, um vídeo que ela viu de um desfile e que a pessoa que arquitetou o desfile, que planejou, fez assim uma lama, as roupas eram extremamente horrendas realmente, né? Aquelas coitadas, aquelas manequins magras, pálidas, tu jurava que era fantasma, né? Como o povo diz, né? Verdadeiras almas penadas desfilando. Mas aí a gente fala, quem projetou isso já viu essa imagem e já viveu essa imagem
em algum lugar. E para quem desfilou, se nós fôssemos fazer depois uma entrevista com essas meninas que desfilou, com certeza cada uma delas estava trazendo uma sensação desagradável daquele ambiente. E se uma dessas meninas já estava com fome, porque esse povo passa muita fome antes de desfilar, dependendo da fome que estavam sentindo aquele ambiente, imagina a condição que essas meninas não saíram. E quem está com depressão ainda se deparar com um ambiente desse? Então, quem planejou tudo isso serve a quem? Porque é uma imagem que eu faço, eu acabo plasmando na cabeça de todos que estão ali. Então, que tipo de vibrações foi criado no coração, não só de quem estava desfilando, mas também de quem estava assistindo? Se nós que vimos só o vídeo nos aterrorizamos. Entende, gente, quando a gente diz que o mal está na terra? Por quê? Porque eles acabam reverenciando o feio, o mal, o esdrúxulo. Não admitam a hipótese. Então ele diz, as organizações dos nossos irmãos consagrados ao mal são vastíssimas. Não admitam a hipótese de serem todos eles ignorantes ou inconscientes. Não pensa não, porque a gente sempre acha que o mal é o ignorante. Não, existem mentes perversas, extremamente inteligentes, mas perversas. A gente conheceu no livro Libertação o Gregório. A maioria se constitui de perversos e criminosos. São entidades verdadeiramente diabólicas. Não tenham disso qualquer dúvida. Aí entende o porquê da proteção? O Gregório ele sabia para quem ele servia, né? Sabia. Tinha sido padre. Gregório, Papa, né? Exclamou Vicente, admirar. Lembra que Vicente era médico também aqui na Terra, né? E é assim o parceiro ali do André Luiz, né? São os dois alunos, né? Acompanhando. Porque vocês já perceberam que no mundo espiritual se aprende praticando, não é verdade? Então eles estão na prática aprendendo tudo. Exclamou Vicente. Deus meu, mas por que se organizam deliberadamente para o mal? Não sabem, porventura, que todos os patrimônios universais pertencem à majestade divina? Não reconhecem o soberano poder? É até interessante a pergunta do Vicente. Mas por eles não estão mortos? Eles ainda não entenderam que a morte não existe e que tem que reparar o mal que fizeram? Ainda não deu para entender isso? Ainda não entenderam de quem é o poder? Como é que mesmo estando aqui no mundo espiritual eles continuam tendo esse comportamento idiota, imbecil? Vamos ver a resposta. Falou Alfredo em tom grave. Ah, meu amigo, fiz as mesmas perguntas quando aqui cheguei pela primeira vez. As respostas que tive foram incisivas e concludentes. Poderíamos, Vicente, formular na crosta as mesmas interrogações. Os criminosos que fazem as vítimas da guerra, os exploradores da economia popular, os avarentos misérrimos, os sedentos de injustificado predomínio e os vaidosos cheios de fatuidade sabem, tão bem quanto os nossos adversários daqui, que tudo pertence a Deus, que o homem é simples usufrutuário dos divinos bens. Não ignoram que os antepassados foram chamados à verdade e às contas pela morte, chamados à verdade e a contas pela morte, e que eles seguirão os mesmos caminhos. Entretanto, atormentam-se na crosta como verdadeiros loucos, amontoando possibilidades para a ruína e abusando das oportunidades mais santas. Aqui se verifica a mesma coisa. Querem dominar antes de se dominarem. Exigem antes de dar e entram em perene conflito com o espírito divino da lei. Estabelecido o duelo entre a fantasia deles e a verdade do Pai, resistem às corrigendas do Senhor e transformam-se, esses desventurados, em verdadeiros gênios da sombra, até que um dia se decidam a novos rumos. Ah, meu amigo, vamos ticar? Vamos ticadinho? Porque afinal de contas somos terrícolas, né? Estamos aqui. E ele diz assim, puxa vida, mas esse povo que está aqui do outro lado não entendeu? Eu disse, e na terra? Quem que não sabe que vai morrer? Quem que não sabe que vai ter que deixar tudo?
Quem? Me diz. Ah, meu amigo, fiz as mesmas perguntas quando aqui cheguei pela primeira vez. As respostas que tive foram incisivas e concludentes. Poderíamos, Vicente, formular na crosta as mesmas interrogações. Os criminosos que fazem as vítimas da guerra. Meus irmãos, uma guerra. E quem fez a guerra é o criminoso. Os exploradores da economia popular. Isso vai comércio, isso vai empresários, isso entra políticos. E aí a gente coloca, olha o que ele diz, exploradores da economia popular, administração pública, os avarentos, misérrimos, porque é uma miséria a avareza quer acumular, e vive como se não tivesse nada, sempre a chorar, sempre a mendigar, sempre a reclamar, e acumulando. Os sedentos, sedento é de quê? Está satisfeito? Precisa de água. Os sedentos de injustificado predomínio, injustificável, que é cada vez mais. E os vaidosos, cheios de fatuidade, ou seja, de presunção, sabem, tão bem quanto os nossos adversários daqui, que tudo pertence a Deus, que o homem é simples usufrutuário dos divinos bem. Porque não vai morrer? Vai ter que deixar. Eu acho tão legal a morte física, sabe? Porque baixa a ponta do nariz de todo mundo. Porque quando nós estamos aqui encarnados, nós temos certeza que somos Deus. Nós temos certeza que o mal sempre vai vencer. Aí vem a morte física, abaixa a ponta do nariz e a gente percebe que somos uma poeira. Porque se eu valorizei a personalidade, essa vai desaparecer. Se eu valorizei a minha condição de alma, essa não vai desaparecer. Então, quantos de nós não saímos do corpo físico e chegamos no mundo espiritual como um miserável, seco, cadavérico? Porque a maldade, a perversidade, ela nos destrói perispiritualmente. Ela nos deixa feio, monstruosos. Então imagina retornar ao mundo espiritual apresentando essa veste, que não é uma túnica, mas um farrapo. Tão bem quanto os nossos adversários daqui, que tudo pertence a Deus, que o homem é simples usufrutuário dos divinos bens. Não ignore. E ele diz, todos esses homens aqui, esse ser hominal que ele foi citando, todo mundo sabe que os bens da terra pertencem a Deus, porque vai ter que deixar. Por que às vezes nós temos pavor da morte? Gente, nós temos um alto número de pessoas que não querem falar na morte. Tem pessoas que não vão nem a velório, porque tem pavor de pensar na morte. Então, foge de tudo que possa lembrar a morte. Foge de tudo que possa lembrar sofrimento. Por quê? Sabe por que o desespero? Porque sabe que tem grandes débitos a serem corrigidos, a ter que prestar conta. E a gente diz, quanto maior a sua condição financeira, quanto maior o cargo que você ocupa, mais pessoas responsáveis você terá que responder por cada uma delas. Eu gosto sempre de lembrar da fala de Jesus a Pedro, em relação a Joana de Cusa e em relação à esposa e à sogra de Pedro. Porque a sogra de Pedro, a bom reclamar, por que Joana de Cusa tinha tudo e eles não tinham nada? Por que Joana de Cusa tinha serva e eles tinham que plantar, limpar e fazer tudo? E o que Jesus respondeu a Pedro na obra Boa Nova? Que perante a lei, Joana de Cusa tinha uma responsabilidade muito maior do que a sogra e do que a esposa de Pedro.
Porque a sogra e a esposa de Pedro iriam responder pelos trabalhos que faziam na vida doméstica, mas Joana iria responder por cada serva que estava sobre a sua responsabilidade. Por cada serva. Porque cada serva são filhas de Deus, sobre a minha responsabilidade. Então pensa na condição de empresários. Então é aquilo que eu tenho pensado muito. Uma encarnação não é brincadeira, não. Isso aqui é muito sério. É muito sério. Não ignoro que os antepassados foram chamados à verdade e a contas pela morte. E que eles seguirão os mesmo caminho. O futuro é qual? É o mesmo caminho. Nós que lemos o livro 50 anos depois, nós vamos nos deparar com o imperador Adriano. Imperador. Reencarnação seguinte, rápida. Ele veio como o quê? Escravo. E não foi muito tempo, não. Escravo. Então, se brinca, não brinca. Uma encarnação não brinca. A gente diz, gente, trabalho não é brincadeira, né? O trabalho profissional, se não for certinho, você vai perder o seu trabalho, você vai ser demitido. Eu gerenciei muito tempo. E antes de eu demitir um funcionário, graças a Deus eu estou livre disso já. Antes de eu demitir um funcionário, eu chamava, o pessoal até dizia, foi para a cadeirinha do sossego. Sentava lá na cadeirinha e eu explicava direitinho. Eu digo, eu não vou te demitir. Você está se demitindo com a sua atitude contrária. E eu estou mentindo? Alguém demite um funcionário bom? Prestativo? Não demite. O que mais a gente quer? Mas é isso que a gente tem que entender. Uma coisa é conversar, outra coisa é humilhar. São coisas totalmente diferentes. Como verdadeiros loucos, amontoando possibilidades para a ruína e abusando das oportunidades mais santas. Porque aí vamos pegar o nosso André Luiz. Trabalhou 15 anos, atendeu um pouco mais de 6.000 pessoas. Quantas oravam por ele? 15 pessoas. Então a gente percebe que é uma oportunidade santa. Então você está na condição de um empresário, é uma oportunidade santa. Você está na condição de contratar pessoas, é uma oportunidade santa. De administrar bem, isso é uma oportunidade santa. Santa, porque o quê? Quanto mais pessoas estão sobre a minha responsabilidade, isso mostra o débito que eu tenho com a humanidade. Às vezes nós temos como administrar um lar. Então é aquela mãe, aquele pai que está ali com 6, 7 gatos pingados. Que legal, beleza, a tua responsabilidade é com esse grupo. Mas quando a vida te conduz a centenas de pessoas, a milhares de pessoas, isso tem um anexo dizendo assim: tu tem um débito com a multidão. E você precisa se reabilitar com a multidão. Então, se eu atendo a multidão, se eu vivo com a multidão, o meu débito é com a multidão. Porque para reencarnar é tudo calculado, é tudo programado. Ninguém está em nenhum lugar por um mero acaso da divindade, porque Deus não é casual. Deus é organização e disciplina. Estabelecido o duelo entre a fantasia deles e a verdade do Pai, resistem às corrigendas do Senhor e transformam-se esses desventurados em verdadeiros gênios da sombra. Resistem à correção divina. Em verdadeiros gênios da sombra, até que um dia se decidam a novos rumos. Cenas do próximo capítulo. Diferente do que a gente está vivendo hoje, tia? Nem fala. Aquela pergunta que a senhora sempre faz, né? Está diferente de Não hoje? está. Mudou. Não mudou. É por isso que os espíritos dizem assim, meus amigos, vocês repetem os mesmos erros. Não tem criatividade nem para errar. Então, toda vez que vai lidar com uma determinada situação, repete. A gente vê isso muito claro no livro Renúncia. Susana repetiu todos os erros que podia. Usou a sua inteligência ardilosa para, da mesma forma, atender aos seus caprichos. Então, somos nós.
Tia, como é que eu faço para não errar de novo? Serve a Deus. Não sirva ao mal. Sirva a Deus. Foi bom, gente? Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Porque para reencarnar é tudo calculado, é tudo programado. Ninguém está em nenhum lugar por um mero acaso da divindade, porque Deus não é casual. Deus é organização e disciplina. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então vamos agradecer a Jesus? Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre amado, irmão maior, aos amigos espirituais aqui presentes que conduziram o nosso trabalho. Nosso primeiro sentimento, eternamente, Senhor, é de gratidão. Gratidão pela vida, pela saúde do corpo, pela saúde da mente. Gratidão, Senhor, por termos encontrado essa doutrina que nos guia, que nos ilumina, que nos esclarece, que nos consola. Gratidão, Senhor. Foram tantos livros estudados essa noite, em particular agora os mensageiros, mostrando, amado Mestre, a condição do nosso planeta, a condição das colônias que se encontram próximo à crosta terrestre, ou que estão na crosta terrestre, nos ensinando, amor amado, a oração, a vigilância, constantemente. Que nós possamos, divino amigo, fiéis a Ti, perseverarmos no bem, perseverarmos na vigilância e que no nosso cotidiano, Senhor, possamos Te refletir. Graça Te damos, amor de nossa vida, que assim seja.